Shalom. Live de leitura bíblica, Isaías. Uhul. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב מחדש. Deus me ama. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus me ama e tudo vai cada vez melhor. E vai cada vez melhor. E ainda 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 melhor. Cada vez melhor pra mim. Live de leitura bíblica, cola de nós. Você não acha que caiu aqui por acaso, né? Você não acha que o acaso existe, né? Isaías. Cada vez melhor, e ainda melhor, e ainda melhor, e ainda melhor. Deus tem o melhor pra mim. Sejam bem-vindos, meus amores. Bora. Vamos orar. Vamos orar. Pode levar pra lá, por favor. Bora. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, pelas tuas misericórdias renovadas em nossa vida, Senhor. Obrigada por mais uma live, obrigada por mais um livro da tua palavra que nós vamos mergulhar, que nós vamos entender, nos aprofundar. Obrigado, Senhor, pela tua santa escritura, Senhor, que nos direciona, que nos revela o teu caráter, que nos mostra quem tu és, nos mostra o teu plano perfeito de redenção, nos mostra como nos achegarmos ao Senhor, como andar conforme a tua retidão e a tua justiça, Senhor, como sermos mais parecidos contigo, como recebermos a tua graça através de Cristo Jesus. Senhor, obrigada pela tua palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos liberta, que nos cura. Obrigada, Senhor, gratidão, Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Graças te damos pelo teu amor fiel e leal sobre nós. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós, por nos capacitar dia após dia com o teu Espírito Santo em nós. Senhor, faz morada em nossos corações, em nossas mentes, transforma-nos conforme a tua vontade, Senhor, refina-nos como ouro na tua presença, Senhor, que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, Pai, que possamos ser quem o Senhor quer que nós sejamos, aonde quer que o Senhor nos leve, Pai, nas nossas casas, no trabalho, na nossa rua, na vizinhança, no bairro, na cidade, aonde o Senhor quiser, Pai, que nós manifestemos o teu poder, a tua unção, a tua presença, o teu amor, a tua justiça, que nós possamos, Pai, representá-lo aqui na terra como embaixadores de Cristo. Senhor, eu peço, coloca os teus anjos de guerra ao redor da nossa casa, protege-nos de todo levante do mal, Senhor, protege este Instagram que é teu, Senhor, protege esta live e a vida de cada um que aqui está, ao vivo ou na live gravada, Senhor, que nada atrapalhe o teu agir, que nada atrapalhe o teu querer em nós, que nós possamos absorver plenamente aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje, a tua porção, Pai, sobre nós seja absorvida, Pai, por completo em nossas mentes, em nossos corações, no mais profundo da nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, Senhor, nos moldando conforme a tua vontade, conforme os teus mandamentos, as tuas leis, Senhor.
Pai, nos dá revelação, Pai, da Tua palavra. Nos dá direcionamento, discernimento, que nós possamos ver o que o Senhor vê, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que a semente da Tua palavra caia em solo fértil, que nós sejamos solos férteis, Pai, em nome de Jesus. Pai, que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando. Que não seja eu lendo, mas o Senhor lendo. Que o Senhor me revele com o Teu Espírito Santo, que o Senhor quer falar com o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, é tudo Teu. Faz do Teu jeito, o Senhor tem total liberdade, Pai. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bora! Uhul! Bora, bora, bora. Tamim. Ato. Isaías. Eita glória. Vou tomar água porque eu me empolguei um pouco e agora estou cansado. Queria deixar um pouco de sol porque tá frio, mas eu acho que vai ficar me atrapalhando esse sol no meu rosto. Deixa eu fechar aqui, calma aí. Acho que vai ficar melhor. Não, porque a cortina ficou na frente. Agora eu acho que está melhor. Então a cortina na frente de novo. Ô cortina, vai dar um time. Fica aqui atrás. Melhorou? Não. Melhorou? Sim, tá bom. Isaías 1. Bora. Isaías 1. Visão sobre Judá e Jerusalém que ocorreu a Isaías, Yeshayahu é Isaías. Bem, filho de Amós, nos dias de Uzias, Joatão, Ahaz, Acaz, Ierri. Nossa, como que fala Ezequias? Ezequias. Os reis de Judá. Escutai, ó céus, e atenta, ó terra, pois assim falou o Eterno. Criei filhos e os exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. Quem são os filhos que se rebelaram contra Deus? Quem? A criação do Senhor rebelou-se contra ele. Depois Deus criou um povo que também se rebelou. Deus criou um povo, cuidou deste povo, libertou este povo, deu leis e mandamentos para esse povo, e esse povo se rebelou contra o Senhor. São esses os filhos. Criei filhos e os exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. O boi reconhece seu dono e o asno a manjedoura de seu amo, mas Israel não me reconhece. Então, deu para entender que quando Deus fala filhos, Deus está falando de Israel? Porque Adão e Eva se rebelaram, eram criaturas. Deus, então, escolheu criar um povo seu, para chamar de seu, para cuidar, para instruir. Certo? Mas eles não reconheceram a Deus. Meu povo não me compreende. Israel não me reconhece, meu povo não me compreende. Perceba que isso já anuncia o que acontecerá com Cristo. Anuncia a vinda de Cristo. A primeira vinda, tá? A primeira vinda. Aonde eles não reconheceram a Cristo. Eles não entenderam o que Deus estava fazendo. Não tiveram essa percepção. Prender meu cabelo, meu povo, porque a palavra diz, se alguma coisa é motivo de escândalo, corte, mas eu não vou cortar meu cabelo. Então eu vou prendê-lo, porque tá meio que me irritando.
E entrou algum pelo da Sofia no meu olho. Eu tô sentindo incomodar. Certo, ó. Israel não me reconhece e meu povo não me compreende. Então Jesus vai vir e eles não vão reconhecer que Jesus é o Messias. Estão esperando o Messias até hoje. Estão esperando o Messias até hoje. Estão esperando a reconstrução do terceiro templo porque não entenderam que o terceiro templo somos nós. Nós que aceitamos a Cristo Jesus e que recebemos o Espírito Santo de Deus para morar em nós. Nós somos templo do Espírito. Eles estão esperando o Messias até hoje. Meu povo não me compreende. Ó nação pecadora, povo que se envolveu em iniquidade, semente de malévolos filhos. Agora presta atenção, tudo isso não é para que os gentios, os cristãos, aqueles que foram enxertados na videira, se achem. Porque o que acontece é que muitos cristãos, ao lerem isso, se acham, se colocam acima dos escolhidos do Senhor. Os judeus são os escolhidos do Senhor, é o povo do Senhor. Os gentios foram enxertados na videira. Então nós devemos tomar muito cuidado ao falar deles. Muito cuidado. Nada de se achar, meus amores, porque como diz Paulo, um judeu convertido, né, que pregou aos gentios, que foi levantado para pregar aos gentios, ele fala o seguinte, ó. Deixa eu deixar, paizinho. Ajuda a deixar, porque isso não estava para falar. E se o senhor está pedindo para falar, é porque precisa falar. Então, o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda. Hashem. Achei, obrigado, Senhor. Thank you, Hashem. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, quais ramos que foram cortados? Os judeus que não creram em Cristo Jesus. Os judeus que não entenderam que Cristo era o Messias foram cortados, tá? Se alguns ramos foram cortados, portanto, os outros judeus que creram não foram cortados, tá? Então, quem foi cortado? Os judeus que não creram. Calma aí. Vou marcar aqui, que senão eu vou perder. Ai, caramba. Se alguns ramos foram cortados e vocês, gentios, sendo oliveira brava, foram enxertados entre os outros ramos e agora participam da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, ou seja, participam do povo de Israel criado pelo Senhor, não se glorie contra esses ramos, ou seja, não se ache mais do que eles. Não se glorie contra eles. Não se colocar, nós estamos aqui, eles estão aqui, nós estamos aqui, eles estão aqui porque eles não aceitaram a Jesus. Não faça isso. Paulo está dizendo. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Ou seja, não é você, gentil, cristão, evangélico, que se acha que sustenta a raiz. É os judeus, o povo escolhido do Senhor, que sustenta vocês. Vocês foram enxertados. Graças à história inteirinha de Israel, vocês puderam ser enxertados. Não se achem. Ai, porque a gente aceitou Jesus, eles não. Não se achem. Porque vocês só puderam ser enxertados porque existia uma oliveira. Porque Deus criou o seu povo e vocês foram enxertados. Então não se achem. Então você dirá, os ramos foram cortados para que nós fôssemos enxertados. Sim, vocês estão certos. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você só permanece pela fé, não é por seu merecimento. Não se orgulhe, mas tenha temor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais,
Você acha que ele poupará você? Ou seja, tu foi enxertado. Não se ache. Porque se Deus cortou o seu próprio povo, para cortar você é assim, ó meu filho. Se coloque no seu lugar. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, considere a bondade mais a severidade de Deus. Ou seja, você foi enxertado por bondade, mas Deus é severo, Deus é justo. Foi justo com o povo, não vai ser justo contigo que foi enxertado? Severidade com os que caíram e bondade com vocês gentios, desde que vocês permaneçam na bondade dele. De outra forma, vocês também serão cortados. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, eles serão enxertados. Ou seja, se um dia eles aceitarem a Cristo Jesus, entenderem o que Deus fez, eles são enxertados de novo. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Ou seja, é da vontade do Senhor que eles sejam enxertados de novo. Então, tu toma cuidado quando você fala de um judeu. Não se orgulhe por ser cristão e menospreze um judeu, porque a vontade do Senhor é enxertar os ramos naturais de novo. Se Deus teve vontade de enxertar gente que não era nada na fila do pão, que dirá eles? Todo Israel será salvo. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos, orgulhosos, arrogantes. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Aí ele continua, mas eu vou ler Isaías hoje. Só fiz um parênteses, porque como nós vamos falar de Israel, precisa ficar muito claro aos gentios, tá? E por que eu falo aos gentios? Porque eu descobri que eu sou de origem judaica, pela glória e misericórdia do Senhor, tá? Não sou melhor do que ninguém, mas eu preciso honrar o que Deus me revelou. Eu não posso ignorar, porque não fui eu que busquei, foi Deus que me revelou, e se ele me revelou, eu tenho que honrar isso, tá? Por isso que eu falo que eu sou de origem judaica, mas eu fui enxertada primeiro como gentil, fui achada por Deus, eu achava que eu era gentil, não tinha a mínima noção de que eu era de origem judaica. Deus me revelou um monte de coisas sobre Israel e foi me mostrando, quem conhece meu testemunho sabe, o Espírito Santo, quando orava em línguas, começou a cantar músicas em hebraico e foi me mostrando as músicas que ele estava cantando e foi me trazendo revelações sobre o povo judeu. E o ápice disso, depois de... Ele começou em 2021, me revelou em 2024. Durante 3 anos... Nossa, 3 anos. Durante 3 anos, o Espírito Santo foi me revelando um monte de coisas sobre o judaísmo e culminou no final desses 3 anos, com ele me mostrando a minha origem judaica, certo? Então, quando eu falo gentios e falo como se eu não fosse, é porque, na verdade, eu descobri que eu não sou, tá? Mas, porém, todavia, nós somos uma só oliveira em Cristo Jesus. E isso que precisa ficar claro. Não tem melhor ou pior, tá? Portanto, nós precisamos ter humildade, quer como judeus messiânicos, quer como gentios enxertados na videira, porque nós, judeus messiânicos e gentios enxertados na videira, somos um só povo, os cristãos, porém a nossa raiz é judaica. E os nossos irmãos, que são judeus ortodoxos, que ainda não acreditam no Messias, não acreditam em Cristo Jesus como Messias, aliás, que foram tirados, não devem ser menosprezados por nós, porque Deus os ama. E Deus continua torcendo, dá para dizer que Deus está torcendo? Ansiando para que eles possam ser enxertados de novo, porque Deus ama esse povo. Foi ele que criou. É a mesma coisa do filho pródigo, que o filho sai e o pai está toda hora lá esperando o filho voltar. É assim que Deus age com Israel. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos o filho mais velho. Entendeu? Da parábola. Que o filho mais velho fica torcendo contra o filho que saiu. Cuidado, tá? Tendo feito este adendo, vamos falar agora, vamos continuar falando sobre o livro de Isaías, tá? É só para que nós não sejamos soberbos. Nem os gentios, nem os judeus messiânicos podem ser soberbos
contra os judeus que foram arrancados, porque Deus os ama, eles continuam sendo os filhos, só que são os filhos que estão fora, tá? Ó nação pecadora, povo que se envolveu em iniquidade, semente de malévolos filhos que se entregaram à corrupção, deixaram o Eterno, renegaram o Santíssimo de Israel, voltaram-lhe as costas, certo? Por que sereis ainda golpeados ante o crescer da vossa perversidade? Já totalmente enferma está a vossa cabeça, desfalecido está o vosso coração. Da sola dos pés ao topo de vossa cabeça, nada permanece são, cobertos que estáis de feridas, equimoses e chagas putrefatas, feridas, fedidas, Elas não foram tratadas, não receberam ataduras, ataduras, não foram curadas, enfim, não foram band-aid, curativo, isso, obrigado. Nem foram suavizadas com óleo. Desolado está vosso país, assoladas pelo fogo foram vossas cidades. Diante de vós, estrangeiros devoram vossa terra que está arrasada, como se inundações a tivessem devastado. Como uma cabana num vinhedo foi deixada a filha de Sião. Como uma choça na plantação de verduras, como uma cidade sitiada. Ou seja, perceba que eu dei o exemplo do filho pródigo. E é mais ou menos, eu creio que foi o Espírito Santo que me levou a dar esse exemplo. Por quê? Porque está assim porque abandonou o pai. Perceba que fala aqui, deixaram o Eterno, renegaram o Santíssimo, voltaram-lhe as costas. Estão sofrendo não porque Deus esteja castigando. Foram eles que saíram da presença do Eterno. Foram eles que deixaram o Eterno. Como na parábola do filho pródigo. O pai não faz nada de errado com o filho. O pai dá a herança para o filho e respeita a decisão do filho. E o filho que sai da casa do pai. O filho sofre porque o filho sai da presença do pai. Não é Deus que está castigando. Quando você sai da presença de Deus, quando você se desvia dos caminhos do Eterno, não é Deus que está te castigando, é você que está escolhendo sair do cuidado do pai. Sair da onde o pai pode cuidar de você. E tanto não é Deus que está castigando, que quando o filho pródigo volta, Deus faz uma festa. O pai comemora. O pai dá tudo de bom para o filho de novo, porque não era da vontade do pai que o filho sofresse. O pai apenas respeitou a vontade do filho. E é isso que está acontecendo com o povo de Israel aqui, que está falando em Isaías. Eles escolheram virar as costas para o Eterno. O Eterno mostrou tudo o que eles precisavam fazer. Os criou, os escolheu, os capacitou com leis, mandamentos, com a Torá, dizendo tudo o que eles podiam, o que eles não podiam, o que era bom para eles e o que não era bom para eles. O podia e não podia era um cuidado do Senhor, não era um Deus chato, era um Deus cuidadoso. Comam isso que faz bem para vocês, não comam isso que não faz bem. Trabalhem dessa forma e descansem dessa forma, porque não faz bem trabalhar sem descansar. Façam assim, façam assado. O Senhor cuidou como um bom pai. E eles escolheram virar as costas para Deus, por isso estão sofrendo. Tá? Não é um castigo. É uma escolha deles, eles estão arcando com as consequências da escolha. E o pai está esperando, quer voltar para mim, eu estou aqui. Como no filho pródigo. Se o Eterno dos exércitos não nos tivesse uns poucos remanescentes, estaríamos totalmente destruídos como Sodoma e comparados a Gomorra. Então, se o Eterno dos exércitos não nos tivesse uns poucos remanescentes, nós somos remanescentes do Senhor. Escutai a palavra do Eterno, ó dirigente de Sodoma, atentai a Torá do nosso Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, aonde estão os mandamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Foi o Senhor que fez. Moisés só escreveu. Foi o Senhor que fez. Atentai para os mandamentos de Deus. Ó vós, habitantes de Gomorra,
Para que servem os múltiplos sacrifícios que me ofereceis, diz o Eterno? Ou seja, o que adianta você me oferecer um monte de sacrifício se você não me obedece? Povo de Deus, o que adianta você ir na igreja servir ao Senhor se você não obedece? O que adianta você frequentar uma igreja, ser dizimista, ofertante, se você não obedece ao Senhor? Não adianta o seu sacrifício se você não é obediente ao Senhor. Se você não obedece às leis, aos mandamentos de Deus. Se você acha que pode fazer suas próprias leis. Que tá tudo certo. Se você acha que você pode agir do jeito que quiser. Que você é especial porque você frequenta a igreja, porque você é um servo do Senhor. Você é abençoado pela oportunidade de servir a Deus. Você não é especial porque serve a Deus. Você não é um alecrim dourado no campo do Senhor. Você precisa obedecer os mandamentos, como todos precisam. Vamos lá. Para que servem os muitos sacrifícios que me ofereceis, diz o Eterno? Estou farto de vossas oferendas de carneiros, da queima dos gordos bois. Tampouco tenho satisfação por derramardes o sangue de novilhos, cordeiros e cabritos. Quando vos apresentardes perante mim, perguntarei: quem vos solicitou que espezinhasseis meus pátios? Não me apresenteis mais vossas vãs oblações, pois são para mim um incenso abominável. Ou seja, vocês vêm na minha casa, vocês fazem ofertas, sacrifícios, mas para mim é abominável, porque vocês não me obedecem. Vocês fazem os rituais externos, mas por dentro vocês estão podres. Vocês fingem que são uma coisa que não são. E isso ele está falando com o povo de Israel, mas vale para hoje, para a igreja brasileira de hoje. Quanta gente que eu conheço que fala que é cristão e ouve umas músicas que eu, quando estava no mundo, não ouvia. Como que fala que é cristão? Acha que Deus se agrada do seu comportamento fora da igreja? Fala que é cristão e prejudica o seu irmão de sangue. Dá mau testemunho. É corrupto. Como que fala que é cristão? Acha que Deus se agrada de você vestir um terno, ir numa igreja no domingo e falar glória a Deus? Acha que Deus não vê o que você faz de segunda a sábado? Acha que você está indo no domingo lá e arrasando, enganando ao Senhor? Deus tem nojo desse povo que finge ser uma coisa que não é. Deus tem nojo desses falsos cristãos que tem hoje. Nojo. Deus vai vomitá-los. Nós não podemos fingir que somos uma coisa que não somos. Deus se agrada do nosso caráter, da nossa obediência. Não do que nós entregamos, seja o que for, porque Deus não precisa de nada que a gente entregue, nada. Ah, mas eu dizimo tanto na igreja. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa. Ah, mas eu vou lá oferecer o meu serviço a Deus. Deus não precisa do seu serviço. Deus te dá uma oportunidade de participar do que Ele faz. Deus não precisa de nada do que você faz, é uma oportunidade para você. Não se vanglorie. Se constranja com o evangelho, com as palavras do Senhor, com os mandamentos, obedeça. Porque Deus vê todas as coisas. Você pode enganar a homens fingindo que é cristão. Pode enganar a homens com a sua religiosidade. A Deus você não engana. Nós não enganamos ao Senhor. O Senhor sabe como eu trato meus filhos, o Senhor sabe como eu trato meu marido, o Senhor sabe como eu trato meus vizinhos, o Senhor sabe como eu trato a mulher do mercadinho, quando eu falo oi para ela ou não. A pessoa que eu encontro na rua, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe as músicas que eu ouço, o meu linguajar com as pessoas, o Senhor sabe. Você não engana, você pode enganar homens, a Deus não se engana.
E é isso que Deus está falando aqui com o povo de Israel. Vocês vêm aqui no templo, vocês me entregam ofertas, vocês me entregam sacrifícios, matam cordeiros, matam novilhos, matam cabritos, ou seja, vocês fazem as ofertas de propiciação pelo pecado, mas pecam de novo depois. Fazem as ofertas de comunhão para ter comunhão comigo, mas eu não tenho comunhão com vocês, eu tenho nojo de vocês, vocês não me obedecem, vocês ignoram a minha lei. Minha alma, cadê? Pois para mim são um incenso abominável o que vocês me entregam. Não mais posso tolerar vossas convocações para a lua nova ou para os sábados. Quem assistiu o culto que nós fizemos, nosso primeiro culto da nossa igreja online, vai entender o que eu estou falando do Shabat, tá? Shabat, sábado, certo? As convocações para a lua nova, ou seja, para as festas que eles faziam quando mudavam o mês. Ou para os sábados, pois vindes envolvidos em iniquidade. Ou seja, o que adianta vocês me convocarem nos dias santos, certo? Se vocês estão envolvidos em iniquidade, em pecado, o que adianta? Minha alma odeia a vossa bênção da lua nova e as vossas celebrações. Vocês perceberam? O odeia é Deus falando. Eu tenho ódio de vocês estarem me convocando sem me obedecer, repletos de pecados sujos, imundos. Minha alma odeia. Elas são para mim um fardo que não quero mais suportar. E quando me estenderdes vossas mãos, ocultarei de vós o meu olhar. Uau. Foi o que Deus falou para mim quando mandou dar o recado na igrejinha aqui perto. Ocultarei de vós o meu olhar. Podem me chamar à vontade, eu não vou ouvir vocês porque vocês não estão me ouvindo. Vocês querem que eu ouça vocês? Me ouçam então. Me obedeçam. Não me obedece, depois quer que eu ouça? Não andam conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do coração de vocês, depois quer que eu ouça? Pega papel higiênico pra mim, por favor, filho. Bora. Tá falando comigo? Sim, senhor. Ah. Pega papel higiênico, por favor. E quando me forem dirigidas vossas muitas preces, não as escutarei, pois manchada de sangue estão as vossas mãos. Ou seja, podem orar, podem pedir, eu não vou ouvir. Eu sou Deus e eu estou irado, eu odeio a hipocrisia de vocês. Eu odeio vocês fingirem que tá tudo certo e estarem mergulhados até aqui, ó, de pecado, iniquidade, fazendo mal. Isaías devia ser um profeta bem amado pelo povo, né? É tipo nós. Não sei se deu pra ouvir o que o Pedro falou. O Pedro falou assim, Isaías devia ser bem amado pelo povo. Eu falei, é tipo nós. Ai, ai. Ixi, eu preciso ir no banheiro, ainda tem um monte ainda. Oi? Achei que tava acabando o capítulo 1. Ainda tem um monte, eu preciso ir no banheiro. Vamos ver quanto eu consigo segurar. Lavai-vos, Deus está mandando, lavai-vos e purificai-vos, extirpai o mal de vossas ações diante dos meus olhos e cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, trazei alívio aos oprimidos. Agi com justiça para com os órfãos, defendei a causa da viúva. Deus está falando, para de fazer coisa errada, para de pecar,
se arrepende do seu mal, se transforma, vai fazer coisas boas, se preocupa com os outros, para de se preocupar só com o seu umbigo, vai cuidar das pessoas que precisam, vai fazer o bem. Meu povo, Deus está falando com quem? Com quem é de fora da igreja? Não, com quem é de dentro. Ele está falando com o seu povo. Porque hoje, os cristãos de hoje acham que Deus está bravo com os de fora. Ai, que fofos. É a coisa linda. Eles acham que Deus está bravo com os de fora. Não, Deus está bravo com os de dentro. Porque são escolhidos, remidos, chamados de filhos. Deus deu o seu filho para morrer por eles. E eles estão dentro da igreja, se dizendo filhos, mas agindo pior que os de fora. E acham que Deus está bravo com os de fora. Eu sou mãe. Eu não vou ficar brava com o vizinho que está xingando lá embaixo o outro amigo. Eu vou ficar brava se o meu filho, que eu eduquei, descer lá no meio e xingar eles lá embaixo. Porque eu eduquei, é meu filho. É óbvio que eu não vou achar o máximo o que os filhos dos vizinhos estão fazendo. Mas a minha ira é sobre o meu filho. E o povo do Senhor fica arrotando santidade para os de fora, em vez de se preocupar em estar dentro e ser fiel ao Senhor, ser santo. E quando eu falo santo, não é a roupa que você veste, não é o colocar a palavra do Senhor embaixo do sovaco como desodorante e achar que está arrasando. Ser santo é se converter dos seus maus caminhos, é se purificar, extirpar o mal de vossas ações diante de Deus, cessar de praticar o mal, aprender a fazer o bem, buscar a justiça do Senhor, trazer alívio aos oprimidos, agir com justiça com relação aos órfãos e defender as viúvas. É isso que Deus espera do seu povo. Não é ficar gritando glória a Deus como se Deus fosse um surdo aos domingos. Quem mais grita é o que mais tem o Senhor Jesus dentro. Não é isso. A igreja católica está repreendida. A igreja evangélica brasileira está brincando de ser cristã. Não é de hoje que Deus está falando isso. Estão brincando de ser crente. Estão achando que ser cristão é ser um grupinho de crente por fora. Sepulcros caiados. Crente aos domingos e de segunda a sábado ímpios, corruptos, egoístas, cheios de iniquidade e pecado escondido, individualistas, ignoram o próximo, arrogantes, soberbos, se acham melhor que os de fora, quando deviam ter compaixão daqueles que não conhecem a Cristo ainda. Se julgam, se acham melhores, porque foram comprados por um alto preço, mas se acham merecedores da glória do Senhor. Se arrependam, Jesus está na porta. Se arrependam, o Senhor está irado. Irado. Não é de hoje que ele tem dito isso. Não é de hoje. E o tempo do juízo está começando, foi o que ele me disse. Não vai mais escapar. O tempo de misericórdia está assim, ó, tem um fiozinho assim, ó.
O tempo de juízo está começando. Se arrependam. Se arrependam. E você que está assistindo essa live, compartilha essa live. Para de ouvir só para você. Não é tempo mais de ser egoísta e de guardar para você o que Deus está falando. Tenha ousadia no espírito e compartilhe a palavra do Senhor. Compartilha com os sepulcros caiados que estão vindo na sua mente e que você não tem coragem de compartilhar. Deus vai cobrar a sua negligência e a sua omissão também. Também. Se você é negligente e omisso, você está compactuando. Você também será cobrado. Se você vai em uma igreja repleta de sepulcro caiado e finge ser mais um, você também será cobrado. Não acha que você vai passar ileso, não. Se Deus está mandando você falar, compartilhar, você pensa, nossa, fulano precisava ouvir isso, e tu fica quieto, tu tá sendo omisso. Ou você acha que Deus está trazendo na sua mente à toa? Acha que você caiu nessa live à toa? Vai achando que Deus faz as coisas à toa. Vai. Até ele voltar e falar assim, tu fez o que eu te pedi? Falou o que eu falei que era para falar? Compartilhou o que eu te dei? Compartilhar não é só alimento físico, não. Alimento espiritual também é para ser compartilhado. Ai, Senhor, eu não fiz nada de evangelismo porque eu não tinha o dom da palavra. Eu te dei ferramentas, você não precisava nem falar, era só você compartilhar. Tu fez? Vinde e... Versículo 18. Isaías 1, 18. Vinde e ponderai junto comigo, diz o Eterno, ainda que os vossos pecados sejam rubros como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que o pecado de vocês seja vermelho como o escarlate, se vocês estiverem comigo, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, tornar-se-ão alvos como a lã. Se vos prestardes a ser obedientes, olha aqui, obediência, provareis do que há de melhor na terra. Se vos recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois assim proclamou o Eterno. Essa é a justiça do Senhor. Não importa você seja quem você for, porque Deus está falando com os seus filhos, com o seu povo. Começa falando, criei filhos e os exaltei. Deus não está falando com os de fora. Para Deus não importa se você é filho. Justamente por você ser filho é que Deus corrige. Deus não passa a mão na sua cabeça por você ser filha. Não é porque você é filho que você pode ser desobediente. Muito pelo contrário. A quem mais é dado, mais é cobrado. Nos fala o Evangelho de Lucas. Obedientes, provareis do que há de melhor. Rebeldes, sereis destruídos pela espada. E eu vou parar por aqui. Eu não vou nem chegar no segundo. Eu vou parar aqui. É isso aí. Isaías vai ser, hein? Pela mãe do guardinha. Eu achei que ia ser forte, mas não achei que ia ser tanto. Isso é coisa tranquila, né? Caramba. Até porque eu nunca li Isaías
do começo ao fim. Sempre li alguns capítulos quando Deus manda, assim, tipo... Normalmente Deus sempre mostra pra mim os capítulos finais de Isaías. Sempre são promessas, coisas pessoais comigo. Eu nunca li Isaías e nunca li o começo de Isaías. Deixa Deus ser Deus, né? Eu não vou interromper o que ele quer falar. Então, eu vou parar por aqui. Porque eu não quero correr, tá? Eu quero ler no tempo que ele quiser ler. E deixar ele falar o que ele quiser falar. Vamos orar. Nossa. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa live, Pai. E peço que o Senhor nos capacite, Senhor. Nos capacite, Pai, conforme a tua vontade. Nos capacite em ousadia. Nos capacite em coragem. Nos dê uma unção de arrependimento. Venha com uma unção de arrependimento sobre nós, sobre a tua igreja. Uma unção de temor, que nós possamos ter temor à tua palavra, possamos obedecer aquilo que o Senhor tem nos direcionado de forma individual e de forma coletiva. Que nós possamos ser obedientes à tua voz, obediente aos teus mandamentos, aquilo que o Senhor tem nos pedido. Capacita-nos, Senhor, capacita-nos, Pai, capacita-nos. Capacita-nos a vencer a nossa carne pelo teu Espírito Santo em nós. Capacita-nos a sermos cristãos verdadeiros, embaixadores verdadeiros do teu Evangelho. Capacita-nos, Pai, a sermos transformados por dentro, renovados em nossa mente e termos as nossas atitudes pautadas de acordo com o teu Evangelho, de acordo com a tua lei. Capacita-nos, Senhor, a sermos cristãos aonde quer que o Senhor nos leve. Dia e noite, noite e dia, meditando na tua palavra sem cessar e sendo fiéis a ela sem cessar. Sem andarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas andarmos no teu caminho, que é Cristo Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Que não andemos segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, segundo o nosso coração, mas de acordo com a tua lei, de acordo com os teus mandamentos, o teu evangelho, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que sejamos santificados por ti, Senhor. Que sejamos santos, porque o Senhor é santo e o Senhor não espera menos dos seus filhos. Que o Senhor possa continuar nos capacitando a andarmos em santidade, em obediência, fiéis à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados. A paz do Senhor. A live vai ficar gravada e vocês façam o que Deus pediu para fazer. Compartilhem. Ele vai trazer a mente de vocês com quem compartilhar. Façam o que Deus está pedindo. Até amanhã. Amanhã nós continuamos do capítulo 1,5 em diante. Meditem. Ouçam mais de uma vez a live. Ouçam mais de uma vez. Não é uma live para assistir uma vez só, isso não. Não é. Abraços. E se quiserem compartilhar trechos, me marquem. Se quiserem salvar, fazerem mini trechos, me marquem, tá? Para que as pessoas possam, se Deus falar com elas, virem aqui e ouvirem mais do que Deus quer falar. Isaías, só o começo, hein? Beijo, meus amados.